Olha, eu quero falar mais um pouquinho de Assembleia Geral da ONU, porque diversas delegações abandonaram ali o auditório da Assembleia quando o ministro Benjamin Netanyahu foi chamado à tribuna. Eu vou conversar com Eliseu Caetano porque me parece que a delegação do Brasil seguiu o mesmo caminho, né? Eliseu, bem-vindo. Exatamente, Vandrocini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Como a gente diz toda semana por aqui, Happy Friday, é o famoso sextou, viu? Agora, a nossa sexta continua de muito trabalho aqui com a equipe da Jovem Pan nos Estados Unidos, sobretudo por conta da Assembleia Geral da ONU, que continua acontecendo. A edição de número 80 hoje foi palco para Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. E antes mesmo dele subir à plenária, muita gente deixou o local onde o evento estava acontecendo, incluindo a delegação ou parte da delegação brasileira. Viu o discurso do premier? Parece que mesmo antes de começar já não estava agradando, digamos assim, a quem lá estava. E ele acabou falando para uma plateia bem menor do que falaria, viu? Um auditório visivelmente aí esvaziado. Já do lado de fora da sede da ONU em Nova York, houve protestos, viu? Dentro, parte dos diplomatas manteve o boicote simbólico, é assim que está sendo chamado por aqui. Durante a fala, o premier prometeu terminar o trabalho contra o Hamas em Gaza e rejeitou a solução de 2 estados, criticando, inclusive, os países que reconheceram o Estado palestino recentemente. Netanyahu reforçou que Israel estaria lutando a luta contra o terrorismo, ou melhor dizendo, estaria lutando a luta do mundo contra o terrorismo, contra o extremismo. E essa linha, segundo os analistas por aqui, obviamente, tenta colocar o eixo do debate de uma guerra impopular para uma suposta cooperação silenciosa de governos que, em público, condenam Israel, mas que, no particular, utilizam das informações israelenses para impedir ataques. O tom foi de confronto com críticos e de recados também a aliados. No mesmo discurso, aliás, Cine, o premier afirmou que a oposição a um Estado palestino seria uma posição majoritária em Israel e não apenas do governo dele. Em resumo, foi um discurso duro, plateia esvaziada e com recados para dentro e para fora de Israel, com promessas de manter a ofensiva em Gaza e de barrar qualquer avanço para a criação de um Estado palestino. Antes de eu te entregar, Evandro Cini, quero ver você com bigodão na segunda-feira. Lembra do nosso trato, hein? Eu tenho até mais uma pergunta para fazer para você, mas eu sabia que você ia me lançar essa. O Eliseu Caetano me jogou numa corrente X aí de bigode, sem eu saber, sem combinar previamente. E eu já respondi para ele que essa corrente está terminando aqui. Não haverá bigode neste apresentador do 3 em 1. É um acordo que eu faço aqui para todo o Brasil, ao vivo, tá? Não precisa nem de assinatura. Estão falando respeito. E o motivo tá lá no Instagram. Quem quiser ver o motivo porque Evandro Cini não quer participar da corrente do bigode, vai lá no Instagram, eu contei com a inteligência artificial para as pessoas entenderem por que eu não terei um bigode. É só conferirem nas minhas redes sociais. Agora, o Eliseu Caetano, você que está muito bem de bigode, conte para mim, meu amigo, o Donald Trump está dizendo mais uma vez que teria conseguido um acordo para fazer um cessar-fogo ali entre Estado de Israel e a faixa de Gaza? Exatamente, Cine, ele continua trazendo para si essa responsabilidade, né? Lá atrás, ainda na campanha, quem não se lembra, ele prometeu que terminaria com a guerra com apenas um dia de Casa Branca. 9 meses depois, isso não aconteceu. É fato, é claro, evidente que ele conseguiu terminar outras 7 guerras que estavam acontecendo em diferentes pontos do planeta. Isso tem sido, inclusive, muito comemorado, não apenas pelos republicanos, mas também pelos democratas e, claro, por quem mora nesses países envolvidos. Mas ele segue com esse chamamento pessoal para terminar, por um fim na guerra entre esses 2 países, que já dura muito tempo. 2 países, de modo de dizer, né? Na verdade, é entre Israel e a organização terrorista Hamas, porque nem o Estado palestino ainda foi aceito ou criado como tal. Mas, enfim, ele disse o seguinte, ele afirmou que está muito próximo de selar um acordo para encerrar
a guerra lá na faixa de Gaza. Segundo Trump, o pacto teria como efeitos pôr fim ao conflito, recuperar prisioneiros e trazer estabilidade à região. O que a gente sabe até agora disso, Cine? Vamos lá. Trump fez essas declarações à imprensa antes de sair lá da Casa Branca em Washington, D.C., ainda há pouco, quando estava indo para um torneio de golfe lá em Nova York. Embora ele tenha demonstrado muito otimismo, ele não apresentou detalhes para a imprensa sobre os termos desse novo acordo e nem mesmo um cronograma para a execução. O governo dos Estados Unidos teria proposto um plano de paz com 21 pontos, de acordo com as fontes que nós consultamos lá na Casa Branca, com elementos para um cessar-fogo, libertação de prisioneiros e retomada das negociações entre israelenses e palestinos para a criação de um Estado palestino. Ainda também não se sabe aonde ficaria esse Estado palestino, uma vez que Donald Trump e Benjamin Netanyahu têm planos de transformar a faixa de Gaza num território americano por 10 anos, numa espécie de Riviera do luxo, não é verdade? Então, essas nossas fontes lá em Washington me garantiram pelo menos 3 pontos desses 21, Evandro, que estão nesse documento. Então, vamos lá. Elementos para o cessar-fogo, liberação de prisioneiros e retomada das negociações para a criação de um Estado palestino por Israel e a autoridade palestina, não a organização terrorista Hamas, perdão. Certo, obrigado, Eliseu Caetano. Um grande abraço para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa Assembleia Geral da ONU e o fato das delegações deixarem o plenário no momento em que o ministro Benjamin Netanyahu sobe à tribuna. O Brasil estava no meio, tomou a mesma atitude, disse que não foi nada combinado, mas que entendeu que seria correta essa manifestação. Você concorda, Alan Gani? Olha só, Evandro, eu lembro que quando houve os ataques do dia 7 de outubro, eu tomei muita pancada porque eu disse que a melhor solução para Israel não seria partir para uma guerra da maneira que Israel foi, né? Pelo seguinte, porque hoje você tem uma guerra de narrativas e haveria, lógico, uma incursão terrestre e os ataques aéreos, morte de civis, crimes de guerra, etc. Então, o melhor para Israel, naquele momento, era justamente pegar aquela oportunidade, né, e se colocar como vítima, e que, de fato, Israel foi a grande vítima a partir daquele momento. Mas, devido à reação de Benjamin Netanyahu, acabou que aquele episódio lamentável do dia 7 de outubro, aquele ataque covarde do Hamas a Israel, acabou ficando esquecido e hoje ficou apenas os ataques de Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza, com a morte de série de civis, incluindo mulheres, crianças, falta de alimento, etc., né? Então, eu vejo que Israel, o governo de Benjamin Netanyahu, perdeu uma grande oportunidade ali, que não necessariamente, né, a saída beligerante o tempo inteiro é a melhor solução. Mas, infelizmente, parte, né, dos neocons entendem dessa maneira e o próprio Benjamin Netanyahu também entende dessa maneira. Ô Bruno Musen, enquanto Benjamin Netanyahu falava, além da saída do plenário de delegações que participavam da Assembleia Geral da ONU, havia manifestações também do lado de fora, de pessoas pedindo o fim das incursões em Gaza, o fim do que eles chamam de genocídio em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de certa forma, respondeu ali na tribuna dizendo que o Estado de Israel precisa terminar a operação que começou na cidade de Gaza, eliminando alguns dos líderes do Hamas que ainda permanecem coordenando ações e que já demonstraram, a partir de investigações feitas pelo Estado de Israel, que poderiam conduzir um novo ataque, um novo sequestro no território israelense, independentemente de estarem com uma estrutura muito mais abalada e menor do que tinham quando fizeram aquela primeira invasão que resultou na morte de várias pessoas naquele 7 de outubro. Eu quero saber se, para você, isso justifica a permanência dessa operação e se, para você, também se justificam os movimentos das delegações em protesto à fala de Benjamin Netanyahu. Aonde você se posiciona, Bruno Musa? Veja, eu acho que esse é um tema extremamente complexo da gente opinar sem conhecer a fundo. Isso aí nos remonta
há uma briga histórica, né? São anos dessa briga. Então, como eu falei, eu tenho muitos amigos, por exemplo, que moram em Israel. E eu converso, inclusive estava há pouco conversando com um deles. Quando a gente ouve um depoimento de quem está lá, de quem estava perto daquele brutal ataque covarde, como foi colocado no dia 7, é inevitável que você carregue isso dentro de você. Mas também, muita gente dentro de Israel defende a existência de um próprio Estado palestino no local lá onde ele está, sem a presença do Hamas, que é um grupo terrorista claramente, que eu não sei porque se transformou numa dificuldade para muitos assumir que terrorista é terrorista. Aliás, nós vivemos tempos complicados, onde a gente não pode muitas vezes falar o que realmente é. E aí a gente acaba tomando pedrada. O Hamas sempre foi um grupo terrorista, que ele sempre pregou a não existência do Estado de Israel. Simples assim. Então eu acho que, de novo, opinar daqui, do outro lado do oceano, é bastante complexo. Mas eu acho que a gente tem que entender o posicionamento de quem não são os terroristas palestinos e que Israel tampouco é um Estado assim. Ou seja, a gente vê uma liberdade que não existe no Oriente Médio, apenas existe em Israel. A liberdade de você se vestir como quiser, a liberdade de você ter a tua opção sexual, a liberdade de você se posicionar politicamente, um meio de empreendedorismo brilhante, especialmente do seu ponto de vista de startups, de tecnologias. É o único país ali na região que tem esse tipo de liberdade. Que isso possa transbordar para os outros países da região, onde eles são muito mais fechados e as pessoas passam por uma brutalidade. E aquelas pessoas que são os palestinos de bem também sofrem muito com a condição que o Hamas impõe a eles. Então eu acho que todo esse contexto deve ser colocado em pauta. E me parece que o Alan falou um ponto crucial aqui. Muitos esquecem de como tudo isso começou nessa guerra mais recente, naquele brutal e covarde ataque de um grupo terrorista que é o Hamas. E, obviamente, isso pressupõe consequências. E, muitas vezes, em uma guerra, é tarde demais para você voltar, né? Ô Felipe Monteiro, e aí nessas tratativas que Donald Trump disse que poderiam existir, aparece uma figura interessante, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, que seria a autoridade que garantiria essa transição entre o que se tem hoje na faixa de Gaza para uma nova autoridade palestina. Você acha que esse plano pode funcionar? E como é que você avalia a situação envolvendo hoje o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Tenho 2 minutos para você antes de receber o pessoal da rádio, meu amigo, vai lá. Não, perfeito. Uma das ideias que estão em cima da mesa é exatamente colocar o Tony Blair como responsável pela pacificação da faixa de Gaza, né? Ele ficaria 5 anos sendo responsável, tanto juridicamente quanto politicamente, pela faixa de Gaza, teria o apoio da ONU, e em 5 anos a ideia era pacificar Gaza e entregar a Gaza para os palestinos, que não tem absolutamente nada a ver com o Hamas, né? Isso é importante destacar. A Palestina não tem nada a ver com o Hamas. O que aconteceu no 7 de outubro foi algo cruel, algo absurdo, algo que não tem nenhum tipo de desculpa, né? E o Hamas é um grupo terrorista e tem que ser falado que é um grupo terrorista de fato, né? Porque não tem outra explicação e outra nomenclatura para o Hamas. Agora é fato também, né, que o Benjamin Netanyahu ele está fracassando, né? Ele está em guerra com o Hamas há 2 anos e não conseguiu a sua principal reivindicação, que era a volta dos reféns. Ou seja, essa política de Netanyahu está completamente não eficiente e completamente errada, porque está legando para os palestinos a fome, a miséria e também um ambiente completamente ruim, né, insalubre, né, para a maioria dos palestinos, que são pessoas de bem. Não é? É bom lembrar, hoje surgiu uma notícia do Médico Sem Fronteira dizendo que estão deixando a faixa de Gaza. Ou seja, além da Palestina ficar sem comida, ficar sem água, está ficando também sem assistência de uma organização que é unanimidade entre todos nós. Então, o discurso do Netanyahu e a atuação do Netanyahu na faixa de Gaza é completamente equivocada e por isso que não está encontrando respaldo na comunidade internacional. Por isso que fez um discurso completamente vazio para comunidade internacional, falou só para os seus próprios, né? Agora, tem um ponto do discurso do Netanyahu que me chamou muita atenção, que foi exatamente quando ele falou que muitas pessoas, líderes internacionais, publicamente falam mal de Israel, falam mal do Netanyahu, mas em privado elogia a atuação do Netanyahu.
Inclusive, publicamente foi falado que o primeiro-ministro o premier da Alemanha agradeceu Netanyahu privadamente por fazer o trabalho sujo. Ou seja, enquanto os líderes internacionais também não tiveram consenso em relação à faixa de Gaza, não vamos conseguir andar para frente.